A Assembleia Geral da ONU aceitou ontem que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discurse na próxima semana nos debates anuais com um vídeo gravado previamente. Os 193 países membros das Nações Unidas aprovaram por uma larga maioria esse pedido de Kiev, que havia solicitado que o chefe de Estado pudesse falar para os demais líderes internacionais sem a necessidade de viajar, né, para Nova York, nos Estados Unidos, devido justamente ao conflito no território ucraniano. Para falar justamente sobre a expectativa para essa Assembleia Geral da ONU que ocorre em meio a um conflito internacional, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco e da FACAMP, professor Pedro Costa Júnior. Muito obrigado por acordar cedo, conversar conosco hoje, professor. Bom dia. Eu imagino que esse tema da Ucrânia, ele acabe centralizando as discussões, né, nessa edição da Assembleia Geral da ONU. Então, eu sugiro a gente começar justamente por esse tema. Mais uma vez, bom dia, professor. Bom dia, Carla. Bom dia, Débora. Sempre um prazer começar o dia ao lado de vocês, aqui na Band News FM. Obrigada. E bom dia a todos os espectadores. Pois é, Débora, esse, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande assunto, né? Havia uma certa celeuma se o presidente Zelensky participaria ou não. Ele vai participar virtualmente, né? Algo como 7 países vetaram a participação desse conjunto de 193, 19 se abstiveram, e a grande maioria votou, e, a meu ver, votou corretamente para que ele se pronunciasse, né? Por que votou corretamente? Votou corretamente porque esse é um momento de diplomacia. Diplomacia nada mais é do que o diálogo, né? E a possibilidade de ouvir as partes, né? Espera-se, a partir daí, que quando o presidente Zelensky for falar, assim como quando o presidente Vladimir Putin for falar, não se aconteça algo que ficou mais ou menos rotineiro desde que se começou essa guerra, que parte daqueles que são contrários a um lado ou ao outro se levante e dê as costas, porque aí é o fim de qualquer ponte, é o fim de qualquer diálogo, é a construção de muros. E o que agora nós precisamos fazer é ter mediadores à altura, mediadores internacionais, que possam, de alguma maneira, colocar os dois lados na mesa, para que essa guerra, que parece que não vai acabar tão cedo, possa, de alguma maneira, encontrar soluções. Agora, quando a gente fala sobre os países que defenderam essa participação da Ucrânia de forma virtual, a gente está falando de um momento atípico, né? Quando a gente pega 2020, ano de pandemia, a Assembleia foi realizada de forma virtual, no ano passado aconteceu de maneira híbrida, agora tem essa presença pessoal de todos os participantes. Dos 101 países defenderam que a Ucrânia participasse. A Rússia e outros 6 países aliados ao governo de Vladimir Putin foram contrários a essa inserção do país ucraniano, e outros países se abstiveram de votar, entre eles o Brasil. Qual que é o papel do Brasil em ficar aí em cima do muro, se é que a gente pode dizer assim? E também teremos a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, né? Mas tem encontros bilaterais de peso? O que esperar dessa agenda também e da participação do Brasil nesse encontro? Pergunta complexa, né, Débora? Eu vou tentar ser sintético. Com relação ao posicionamento do Brasil em relação à fala do Zelensky, a fala do presidente ucraniano, ela pode ser vista como uma estratégia, digamos, de longo prazo do próprio Itamaraty, que é uma estratégia de não intervenção, uma estratégia do tipo de autodeterminação dos povos, né, nessa linha, mas ela também pode ser criticada porque justamente é um momento de diálogo, né? E o diálogo, para que ele seja presente, é preciso que todas as partes estejam integradas na mesa, de alguma maneira, estejam presentes, né? E aí, nesse sentido, o Brasil poderia ter votado com maioria. Então, eu acho que podemos pensar das duas maneiras, na verdade, né? Dá para fazer essas duas leituras. Acho que o mais importante com relação ao Brasil são exatamente os encontros bilaterais que estão arranjados, né? Porque o Brasil tem um papel muito importante na ONU.
A diplomacia brasileira é muito respeitada, né? Nós tivemos lá atrás o Oswaldo Aranha, que era conhecido como a Águia de Haia, foi primeiro chanceler do governo Vargas, né? Ele era muito próximo a Getúlio Vargas, e depois do governo Getúlio, na formação da própria ONU, na segunda metade dos anos 40, ele faz parte da construção do Estado de Israel, né? Na conformação do Estado de Israel e da Assembleia Geral. E graças à atuação da Águia de Haia, de Oswaldo Aranha, o Brasil ele é sempre o primeiro país a falar nas Nações Unidas. Os Estados Unidos, né, digamos, a superpotência do mundo, tem que ouvir o Brasil, fala depois do Brasil. Todos os países falam depois do Brasil. Por isso o discurso dos presidentes brasileiros, das presidentes brasileiras, são tão importantes. E isso se deve a uma tradição de uma política externa brasileira muito bem sucedida, que vem desde Barão do Rio Branco, né, até o século XXI, pelo menos, até o começo do século XXI. Com relação aos encontros bilaterais, Carla, os encontros que estão agendados, eles mostram, digamos, a pequenez do Brasil nos últimos 4 anos. Né? O Brasil ele vai falar com Guatemala, Equador, Sérvia e Polônia. Não que não seja importante falar com esses países, ou que esses países não sejam importantes. É que é uma questão de agenda e de prioridades. O Brasil, digamos, há 10 anos atrás, pelo menos, ele era disputado nessas reuniões bilaterais. Todos queriam falar com o Brasil. A China queria falar com o Brasil, os Estados Unidos queriam falar com o Brasil, a Índia queria falar com o Brasil, a Rússia queria falar com o Brasil, a Alemanha, a França, a União Europeia, e por aí vai. Agora nós vemos atores nas relações internacionais que são coadjuvantes. Alguns são menos do que isso, atores muito periféricos, né, que o Brasil pode se encontrar em outros momentos. Mas nesse momento em que estão se reunindo todos os países do mundo, é importante você falar com os seus principais parceiros comerciais. Seria fundamental falar com o Xi Jinping, mas o Xi Jinping não fala com o Brasil agora. Seria fundamental falar com o Joe Biden, que é o segundo parceiro comercial do Brasil, mas o Biden não fala com o Brasil agora. Seria fundamental tentar falar com o Putin, pelas questões da guerra, mas o Putin não fala com o Brasil agora. Fala com a Liz Truss, que acaba de assumir o Reino Unido. Ela não vai falar com o Brasil agora, nem o Macron, nem o Olaf Scholz. Então cabe ao Brasil falar com a Guatemala. Então, para sintetizar, isso resume o que foram os 4 anos da política externa do Brasil por agora, né? Quer dizer, nesses últimos 4 anos. Né? É uma exceção, porque a política externa brasileira é muito grande, teve um período muito espetacular, né? O Brasil sempre, digamos, nos últimos anos, ele esteve no centro dessas fotos, né? O Brasil fundou o G20, foi um dos fundadores do G20, e hoje ele foi relegado de escanteio. Bom, vamos, sei lá, de repente aproveitar até que tem outros pontos, né, chamando muita atenção de todo o planeta para a gente se reajeitar e voltar, né, professora, a essas relações tão importantes, voltar a centralizar as discussões de forma adequada, digamos assim. Falando sobre esses outros temas que estão chamando a atenção do planeta, não tem como não citar a morte da Rainha Elizabeth II e o funeral que acontece nessa semana. A gente vai ter na segunda-feira, no próprio dia de abertura, né, da Assembleia Geral da ONU, cerimônias ali. Inclusive, a fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode ser atrasada justamente como reflexo, né, dessa participação no funeral da Rainha Elizabeth. Eu pergunto para o senhor com relação a esse acontecimento, né, concomitante, aí, o funeral da Rainha e a Assembleia Geral da ONU, a gente pode ter esvaziamento de discussões importantes por causa disso, né, por causa também da ausência de figuras importantes que vão participar dessas cerimônias de homenagem à Rainha? Olha, Carla, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como diria o futebolista. Eu acho que são coisas distintas, né? Nós vamos ter a Assembleia Geral funcionando normalmente, porque há uma expectativa muito grande da Assembleia Geral. Vamos lembrar que é a primeira Assembleia Geral presencial pós-pandemia, ou seja, nos últimos 2 anos, a Assembleia estava sendo
realizada de forma virtual. Então, ela tem uma organicidade que é muito importante em si. Quer dizer, há discursos muito esperados, né? Nós podemos destacar o discurso, claro, de Biden e Xi, os dois principais países do sistema mundo, que vivem uma guerra comercial, que vivem tensões geopolíticas. Houve a visita da presidente do Senado para Taiwan, né? Então, aquilo gerou também uma celeuma geopolítica internacional, e há, claro, os discursos com relação à guerra na Ucrânia. Então, o pronunciamento do Putin, o pronunciamento do Zelensky, o primeiro pronunciamento da Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica. Então, há uma série de coisas. E, para além disso, esses encontros bilaterais, eles são fundamentais, eles são muito importantes, né? Então, esse é um momento. O outro momento vai ser o funeral da rainha, né, no qual o presidente Bolsonaro se caminha hoje, né, ele vai primeiro, e ali vai ter uma série também de protocolos, né, os ingleses são muito bons em protocolos, e depois ele vai para Nova York. E a partir daí, o presidente Bolsonaro, ele também, obviamente, vai tentar explorar, né, de alguma maneira, fazer uma imagem geopolítica daí, para tentar passar uma imagem que ele não está tão isolado, ou que ele é enfim, uma imagem para o seu eleitorado de um líder internacional, de um estadista, né, posando ao lado do rei Charles, que não é uma figura sequer tão querida na Inglaterra, né, ele está conquistando, enfim, uma popularidade que ele não tem ainda, né, ele é a 13ª pessoa mais querida, segundo as pesquisas na Inglaterra, atrás de figuras norte-americanas, como, por exemplo, o Obama, ou Martin Luther King, né? É o contrário da rainha, né, que era uma pessoa extremamente querida, né, quase uma unanimidade na Inglaterra. E por aí vai. Então, são estratégias diferentes, né? Ao mesmo tempo também, esse funeral, essa viagem do presidente Bolsonaro, vai ser usado na campanha também contra ele, né? Afinal de contas, enquanto os velórios de brasileiros mortos pela pandemia, o presidente compareceu ou se compadeceu? E de repente ele pega um avião e vai para o outro lado do oceano para participar de um velório. Então, também tem seus custos.